Boa tarde, querido irmão, querida irmã. Meu nome é Vinícius Simões. Neste tempo eu estou na coordenação estadual da Renovação Carismática no Rio de Janeiro. Eu moro na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Meu grupo de oração é o grupo de oração Jesus Senhor, na paróquia de São Francisco Xavier, na Tijuca. Você pode estar estranhando, porque no seu diário de bordo constava aí para quinta-feira à tarde, consta da quinta-feira à tarde como sendo o workshop. E aí você imaginou que o povo ia ser dividido em tendas na tarde de hoje, seria direcionado para os workshops de ministério. Mas embora os serviços sejam muitos, um só é o Espírito de Deus. E Ele quer agir poderosamente no meio de nós nessa tarde de quinta-feira, numa só tenda, nesse centro de evangelização. Nesse momento eu quero partilhar com vocês sobre algo que todos os serviços ministrados na Renovação Carismática Católica precisam escutar, precisam meditar, precisam se aprofundar. O tema dessa nossa reflexão nessa tarde é grupo de oração, a alma da renovação. Vamos nos aprofundar, portanto, na riqueza que é o grupo de oração para a Renovação Carismática Católica. Uma linda estratégia de Deus para a evangelização dos seus filhos. Em 1967, então, quando houve o fim de semana de Duquesne, o que Deus sonhava desde toda a eternidade, quando pensava na Renovação Carismática Católica como movimento? Muitos candelabros levantados no mundo inteiro para uma nova evangelização, para tornar o nome de Jesus mais conhecido e amado, para fazer Jesus acontecer na vida das pessoas. Então o grupo de oração é uma linda estratégia de Deus para a evangelização. Utilizando a linguagem do documento de Aparecida, o grupo de oração é um espaço caloroso que nos proporciona um encontro pessoal com Jesus. Teu grupo de oração tem te proporcionado um encontro pessoal com Jesus? O grupo de oração da RCC é esse espaço caloroso que nos proporciona semanalmente um encontro pessoal com Jesus, uma experiência profunda do amor de Deus. O grupo de oração é um espaço que ajuda os cristãos a redescobrirem Pentecostes, não como um conceito, mas como uma experiência viva e verdadeira. Não como uma experiência religiosa, mas como uma experiência de sentido, que muda a nossa vida e que muda a nossa história. No teu grupo de oração, você tem recebido Pentecostes como um conceito ou como uma experiência poderosa do amor de Deus? Pergunta a quem está do seu lado: o que você tem recebido no teu grupo de oração? Pentecostes como um conceito ou como uma experiência poderosa do amor de Deus? Nesse sentido, guarde no teu coração, o grupo de oração é uma estratégia linda do coração de Deus. O grupo de oração é um espaço caloroso, onde eu faço uma profunda experiência com o amor de Deus. Eu quero que você diga bem alto agora, em tom de louvor, o nome do teu grupo de oração. Pode ser sim ou não?
Mas agora Aparecida tem que ouvir. Só Cachoeira Paulista escutou. Agora precisa chegar lá na casa da mãe, lá em Aparecida. Vamos fazer tremer? Qual é o nome do seu grupo de oração, meu irmão, minha irmã? Aparecida escutou, mas São Paulo, capital, ainda não escutou. Qual é o grupo de oração a que você pertence? Amém. Eu convido você então nesse minutinho a rezar comigo assim: obrigado, Senhor, pelo meu grupo de oração. Obrigado porque ali eu e muitos dos meus irmãos temos feito uma profunda experiência contigo. Temos sido inundados do teu amor a cada semana. Temos sido tocados pela tua mão poderosa. Temos sido alimentados pela tua palavra. Temos sido impactados e transformados pelo teu Espírito. Obrigado, Senhor, por esta comunidade de amor, onde tu me enraizaste. E agora diga assim: obrigado, Senhor, pelo grupo de oração, e diga o nome do teu grupo de oração. Obrigado, Senhor, pelo grupo de oração, Jesus Senhor. Irmãos, nós somos chamados a bendizer os nossos grupos de oração. Muitos de nós, consciente ou inconscientemente, temos murmurado contra os nossos grupos de oração. Quantas vezes você já ouviu, ou até mesmo já se pegou dizendo: isso aqui já foi bom, agora já não é mais a mesma coisa? Já ouviu essa frase, sim ou não? Ah, grupo de oração, fulano de tal. Quem te viu, quem te vê. Não é? Antigamente é que era bom, agora eu não sei nem como sobrevive. Ah, esse grupo de oração está mal das pernas. Meus irmãos, nós somos chamados a bendizer os nossos grupos de oração, a proclamar palavras de bênção sobre os 13 mil grupos de oração que nós estimamos existirem no Brasil. 13 mil candelabros, dos quais o Senhor passa no meio. Não devemos mais murmurar contra o nosso grupo de oração. Ah, Vinícius, mas você não sabe da realidade do meu grupo de oração. Bendiga a Deus por esse candelabro que continua aceso e no qual o Senhor te enraizou. Nós murmuramos muito. É hora de falar bem, de bendizer os nossos grupos de oração. Levante seus braços e bendiga os grupos de oração da tua diocese. Vá bendizendo, vá glorificando a Deus por cada candelabro que Ele levantou na tua diocese, em todos os rincões desse país. Muito obrigado, Jesus, sede bendito por cada grupo de oração que existe nessa terra de Santa Cruz. Obrigado porque ali tu manifestas o teu amor, o teu poder, a tua mão poderosa. Tu derramas o teu Espírito porque a promessa é perene. Tu se fazes presente, Jesus. Bendito, louvado e glorificado sejas. Aleluia, Senhor. Grupo de oração é lugar para que as pessoas vejam Jesus. Enquanto eu estava preparando essa pregação, me lembrei do lema do grande jubileu da virada do milênio. Qual era o lema do jubileu do ano 2000,
proclamado pelo Papa João Paulo II. Queremos ver Jesus. Não era isso? Sim ou não? As pessoas vão ao teu grupo de oração porque elas querem ouvir falar de Jesus? Elas querem ouvir falar de um Jesus histórico? Elas vão ao grupo de oração, assim como você e eu vamos ao grupo de oração semanalmente, porque o nosso espírito clama: eu quero ver Jesus. As pessoas vão ao grupo de oração da RCC porque elas querem ver Jesus. É como em João capítulo 20, não precisa nós abrirmos, todos nós conhecemos essa passagem. Todos estão reunidos numa sala e de repente todos veem Jesus. E Jesus ainda diz assim: toca aqui no meu lado, sou eu mesmo. Grupo de oração é lugar onde a gente, reunido numa sala, não só pode ver Jesus, mas também pode tocar nas chagas de Jesus. E aí de repente ele diz assim: recebei o Espírito Santo. E sopra o Espírito Santo sobre os discípulos. Isso é um grupo de oração da Renovação Carismática Católica, sim ou não? Eu vou lá, eu vejo Jesus, mas não só isso, eu toco no lado aberto de Jesus, eu penetro no coração de Jesus, e Ele me diz: recebei o Espírito Santo e sopra sobre mim. Isso é um grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Irmãos, ao longo dos anos, o Senhor foi ampliando cada vez mais a nossa visão a respeito do que é o grupo de oração da RCC. Eu quero fazer um passeio com você um pouco na história da RCC. A cada tempo, o Senhor foi nos revelando o que é o grupo de oração. Lá nos inícios da Renovação Carismática, o nosso querido cardeal Sunens definiu o grupo de oração assim: o grupo de oração é a alma da Renovação Carismática Católica. Não só ele, mas um outro autor querido, pioneiro na Renovação Carismática, um dos pioneiros, Bert Guese, vai falar isso no livro Se o Senhor Não Construir. Ele vai dizer também: o grupo de oração é a alma da renovação, isto é o ânimo, é onde o Espírito Santo gera vida à renovação. O cardeal Sunens então vai dizer que a renovação carismática só terá vida se tiver grupos de oração vigorosos, porque o grupo de oração é a alma da Renovação Carismática Católica. Olha que definição linda que o cardeal Sunens nos dá. A renovação vive a partir dos grupos de oração. E aqui é importante abrirmos um parêntese. Não estamos falando de grupo de oração por si mesmo, mas grupo de oração como instrumento para que a gente tenha uma experiência profunda de Jesus Cristo. Nesse sentido é que o grupo de oração é a alma da renovação. Caminhando um pouquinho mais para frente, o Senhor foi ampliando a nossa visão, e nós concluímos, se é que podemos dizer assim, uma nova definição. O grupo de oração é a célula fundamental da Renovação Carismática Católica. Quem aqui viveu a ofensiva nacional da RCC no início da década de 90? Era monotemático. Só falávamos disso naquela época, não é verdade? O grupo de oração é a célula fundamental da Renovação Carismática Católica. Isto é
é o rosto da RCC, é o cartão de visitas da RCC, é o movimento no dia a dia, em ação evangelizadora. É ali, no grupo de oração, que a RCC mostra toda a sua vitalidade. Desculpe perguntar, irmão, mas é no ENF que a RCC mostra toda a sua vitalidade? É nos congressos estaduais ou diocesanos que a RCC mostra toda a sua vitalidade? A renovação carismática será uma renovação carismática saudável se ela tiver grupos de oração saudáveis. O grupo de oração é a célula fundamental da RCC. É ali que a RCC mostra sua vitalidade. O grupo de oração é o coração pulsante da renovação carismática católica. A RCC não vive de encontros. A RCC vive do Espírito Santo derramado semanalmente em cada grupo de oração. É maravilhoso nós aqui nos unirmos como irmãos, e o ENF é sempre uma festa, e a gente espera ansioso. O Conselho Nacional vem para cá muito feliz, porque nós vamos viver uma grande festa, chamada Encontro Nacional de Formação, onde a gente encontra tantos irmãos e irmãs queridos. É maravilhoso, mas a RCC mostra todo o seu potencial, toda a sua vitalidade lá no grupo de oração. É ali, na célula fundamental. Caminhamos mais um pouco e o Senhor continuou ampliando a nossa visão, e Ele nos disse assim: o grupo de oração é um tesouro de Deus. Estão lembrados dessa moção que nós vivemos fortemente? Grupo de oração, um tesouro de Deus, um bem precioso que o Senhor nos deu para a evangelização, para fazer Jesus acontecer na vida das pessoas, para tornar o Espírito Santo mais conhecido e amado. Uma estratégia preciosa vinda da mente perfeita de Deus. Um tesouro carregado em vasos de barro. Carregado em vasos de barro, que somos nós, mas um tesouro inestimável, inesgotável da graça de Deus. E aí nós caminhamos mais um pouquinho, e o Senhor ampliou um pouquinho mais a nossa visão. Ele disse para nós assim, lá nos idos de 2009, 2010, através de Apocalipse: os meus grupos de oração são uma porta aberta, ninguém pode fechar. O grupo de oração é uma porta aberta que ninguém pode fechar. Grupo de oração, lugar de bênção, lugar de derramamento perene do Espírito Santo, lugar de uma profunda experiência do amor de Deus. Ora, se a promessa é perene, a porta que se abre não fechará jamais. E aqui eu quero abrir um parêntese, meu irmão, minha irmã. Nós não estamos em tempo de fechar grupos de oração. Nós estamos em tempo de abrir mais e mais e mais e mais grupos de oração da renovação carismática católica. Eu quero compartilhar com vocês uma moção muito simples, de algo que o Senhor inspirou ao Conselho Estadual do Rio de Janeiro. Uma frase que você vai até achar engraçada, mas é algo que denota bem isso. Lá nós temos trabalhado a seguinte frase: aonde tem Coca-Cola, deve existir grupo de oração.
Não estou fazendo propaganda da Coca-Cola, meu irmão, minha irmã, mas nas áreas mais longínquas da tua diocese a Coca-Cola chega, sim ou não? Será que já chegou grupo de oração lá também? Nas áreas mais inóspitas do Brasil, Coca-Cola já chegou, sim ou não? Mas será que já chegou o grupo de oração lá também? Nós não estamos em tempo de fechar grupos de oração, nós estamos em tempo de multiplicar grupos de oração, não para uma estatística numérica de sucesso da renovação carismática, mas porque Jesus precisa acontecer na vida dos irmãos, e milhões de pessoas precisam ser batizadas no Espírito Santo, nesse nosso imenso e maravilhoso Brasil. Por isso, não é tempo de fechar portas que Deus abriu, amém? Continuamos a caminhar, e o Senhor disse assim para nós: o grupo de oração é o amor de Deus em ação. Grupo de oração, o amor de Deus em ação. Isto é o próprio Deus agindo em nosso favor, porque nos ama com amor eterno, com amor ardente. Porque Ele ama aquelas ovelhas lá do grupo de oração, então semanalmente e fielmente Ele vai ao encontro daquelas ovelhas, e o seu amor age em favor daquelas ovelhas. E aí chegamos ao ENF de 2014. Nosso querido Monsenhor Jonas Abib, na homilia da missa, ele disse assim: o grupo de oração é um celeiro de santos. Estão lembrados disso? Grupo de oração é um celeiro de santos. A partir da experiência profunda do amor de Deus, a partir da experiência do batismo no Espírito Santo, há uma genuína conversão de vida e uma ascese espiritual. Grupo de oração é chamado a ser um produtor de santos em série, pessoas que levam Deus a sério na sua vida e que por isso caminham numa ascese espiritual rumo ao céu, se tornam santos no seu dia a dia, santos no mundo, como leigos e leigas, como sacerdotes, como religiosas, como seminaristas, santos no mundo, mas santos. Chegamos ao ENF de 2016, ano da misericórdia, e o Senhor diz para nós: o grupo de oração da renovação carismática é um oásis de misericórdia. Ali as pessoas têm um encontro com um Deus compassivo e carinhoso, com um Deus próximo, um Deus que se deixa encontrar, um Deus perdoador e não castigador. As pessoas são acolhidas como pessoas que têm valor, são acolhidas como filhos e filhas amados de Deus. No meio do deserto do mundo, existe um oásis de misericórdia, e o nome desse oásis se chama Grupo de Oração da Renovação Carismática Católica. Seu grupo de oração tem sido oásis no deserto da tua diocese, sim ou não? Nossos grupos são chamados a ser esses oásis de misericórdia, onde as pessoas são acolhidas e amadas pelo fato de serem filhos de Deus, onde as pessoas são apresentadas a um Deus perdoador, compassivo e carinhoso. Nesse mesmo ano, no Congresso Nacional, em Aparecida, no ano de 2016, o Senhor ampliou um pouquinho mais a nossa visão. Grupo de oração como hospital de campanha.
na fala do próprio Papa Francisco, chamando a igreja como um hospital de campanha, ou seja, lugar de socorro imediato, lugar de tratamento intensivo, lugar de refrigério, lugar de aconchego e acolhimento na hora do desespero, lugar onde se aplica o remédio certo para evitar o óbito. Grupo de oração como hospital de campanha. Será que o meu e o teu grupo de oração tem sido esse hospital de campanha que aplica o remédio acertado para evitar o óbito? Grupo de oração como hospital de campanha. E por fim, uma moção que o Senhor tem nos feito viver nesse tempo, algo que o Senhor tem falado à Renovação Carismática Católica: grupo de oração como cenáculo de Jerusalém dos dias de hoje. Cenáculo de Jerusalém dos dias de hoje, onde vivemos numa contínua expectativa e ao mesmo tempo vemos, sentimos o cumprimento da promessa de Deus. Lá em Atos 1, versículo 4, a palavra de Deus nos apresenta uma promessa e uma exigência. O que se nos apresenta em Atos 1, 4? Uma promessa e uma exigência. A promessa é a seguinte: aguardai aí, porque João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Não é essa a promessa, sim ou não? Mas a promessa é acompanhada de uma exigência, de uma ordem do Senhor: não vos afasteis de Jerusalém. Sim ou não? A promessa é: sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. E a exigência é: não se afaste de Jerusalém. Diga para quem está do seu lado: aconteça o que acontecer, meu irmão, minha irmã, não se afaste do teu grupo de oração, porque ela é o teu cenáculo de Jerusalém hoje. Ele é o teu cenáculo de Jerusalém hoje. Não se afaste da comunidade onde Deus te enraizou. Não se afaste do teu grupo de oração. Lute pelo teu grupo de oração, mesmo quando as coisas não estiverem indo bem. Recomece, lance de novo as redes. Grave bem isso no teu coração. Lute pelo teu grupo de oração, mesmo quando as coisas não estiverem indo bem. Recomece, lance de novo as redes. Padre Antônio José trouxe para nós Lucas 5 hoje de manhã. Nós pescamos a noite inteira, não apanhamos nada, Senhor, mas por causa da tua palavra eu lançarei de novo as redes. Recomece, lance de novo as redes lá na realidade do teu grupo de oração. Aconteça o que acontecer, não se afaste de Jerusalém, não se afaste do teu cenáculo. Nós somos chamados a permanecermos no cenáculo, ou a entrarmos de novo no cenáculo, se já tivermos saído. Papa João Paulo II, na encíclica Dominum et Vivificantem, sobre o Espírito Santo na vida da igreja e do mundo, Dominus et Vivificantem, número 66,
ele diz assim: no meio dos problemas, das desilusões e das esperanças, das deserções e dos retornos da nossa época, a igreja continua fiel ao mistério do seu nascimento. Se é um fato histórico que a igreja saiu do cenáculo no dia de Pentecostes, também o é o fato de que ela nunca o abandonou. Olha que coisa linda que o Papa vai dizer. Se é um fato histórico que a igreja saiu do cenáculo no dia de Pentecostes, também o é o fato de que ela nunca o abandonou. Espiritualmente, o acontecimento de Pentecostes não pertence ao passado. A igreja está sempre em cenáculo, que traz no seu coração. A igreja persevera na oração como os apóstolos, juntamente com Maria, e aguarda orando a vinda do Espírito Santo. Para nós, como Renovação Carismática Católica, o cenáculo é o grupo de oração. Nem eu nem você podemos ficar de fora. Você quer ficar de fora do cenáculo, sim ou não? Então, se você está firme no teu grupo de oração, cuide para continuar firme. E se você que está aqui já se afastou do teu grupo de oração, está na hora de voltar. Volte para o cenáculo, porque Deus não quer você de fora do cenáculo de Jerusalém. E João Paulo II frisa bem na encíclica: os apóstolos continuam clamando: vem Espírito Santo, juntamente com Maria. Maria está lá no grupo de oração, no cenáculo de Jerusalém dos dias de hoje. Frei Raniero Cantalamessa diz assim: no cenáculo, Maria foi a madrinha da igreja, não a mãe. Ela foi mãe da igreja aos pés da cruz, mas no cenáculo ela foi madrinha da igreja, pois só pode ser madrinha alguém que antes fora batizada. Maria foi aquela que foi primeiramente batizada no Espírito Santo. A sombra do Senhor te envolverá, e pela obra do Espírito Santo tu conceberás. Ela foi batizada, foi encharcada, inundada, tomada pelo Espírito. Então agora ela pode ser madrinha e apresentar outros a Jesus, para que eles também sejam batizados no Espírito Santo. Eu não tenho dúvida de que Nossa Senhora tem feito isso ao longo dos anos, no meu e no teu grupo de oração. Olha aqui, meu filho, eu sou madrinha deles, e eu peço, meu filho, batiza o teu povo amado no teu Espírito Santo. Maria tem feito isso por nós. Irmãos, no final do ano de 2016, eu fiz uma pesquisa, eu fui inspirado pelo Senhor a pesquisar em alguns autores pioneiros da Renovação Carismática Católica, sobre o que esses autores falavam a respeito de grupo de oração. E aí eu estou falando de autores como o Cardeal Sunens, eu estou falando de autores como o Bert Guese, um norte-americano querido, um grande escritor. Bebemos muito dessa fonte e continuamos a beber ainda hoje. Eu estou falando de Dom Paul Joseph Cordes, aquele que sucedeu o Cardeal Sunens na articulação junto ao Vaticano para a Renovação Carismática Católica. Eu estou falando do padre Alírio Pedrini.
eu estou falando de Dom Cipriano Chagas, eu estou falando também de José Prado Flores, eu estou falando de Monsenhor Jonas Abib, dentre outros irmãos. O Espírito me inspirou da seguinte forma: ler esses autores pioneiros, essas fontes maravilhosas, que foram base para nós, e encontrar neles o que eles falaram sobre o que é essencial num grupo de oração da RCC. E aqui eu já esclareço que ninguém pretende dar uma receita de como fazer grupo de oração acontecer. A renovação carismática não é nem uniforme, nem unificada, diz os estatutos do ICRES. Em cada lugar, o Espírito se move, o Espírito inspira, mas esses autores em comum dizem que um grupo de oração da RCC tem alguns componentes essenciais. Em outras palavras, não pode faltar num grupo de oração da renovação carismática. Em 2 livrinhos do cardeal Sunens, um deles, Orientações ou Reflexões Teológicas e Pastorais da Renovação Carismática, e um outro, Renovação Carismática Católica, um novo Pentecostes. Ambos os livros são do cardeal Sunens. Ele fala um pouquinho sobre componentes essenciais aos grupos de oração. Dom Paul Cordes, no seu livro Reflexões sobre a RCC, ele também fala um pouquinho. Padre Alírio Pedrini, grupos de oração, como fazer a graça de Deus acontecer. Dom Cipriano Chagas, grupos de oração carismáticos. José Prado Flores, as reuniões de oração. Monsenhor Jonas, aspirai aos dons espirituais. Tantos outros irmãos, olha o que eles dizem em comum. Isso é repetido em todos os autores. O que é essencial aos grupos de oração? Vamos lá? Primeiro componente essencial a todo grupo de oração da RCC: o louvor. Qual é o primeiro componente essencial ao grupo de oração? Não escutei daqui não. Qual é o primeiro componente? O louvor nos leva a cumprirmos aquilo para o qual nós fomos criados. Efésios 1, versículo 14b diz assim: que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Nós fomos criados para celebrar a glória de Deus. Então, quando nós louvamos a Deus, nós estamos cumprindo aquilo para o qual nós fomos criados. O louvor reconhece que Deus é Deus. Gera em nós uma profunda humildade, consciência da nossa pequenez, gera em nós esvaziamento de coração, e nós então reconhecemos a soberania de Sua Majestade. O louvor nos faz olhar para aquele que é, desviando o nosso olhar daquilo que não é. O louvor torna Deus o centro da nossa oração. Jesus precisa ser o centro da nossa oração, e muito contribui para isso o louvor. Eu me esvazio de mim mesmo e volto o meu olhar para o Senhor. Eu reconheço a soberania do Senhor. Eu reconheço que Ele é o Rei dos Reis, e eu sou pobre vermezinho, mísero inseto. Eu desvio o meu olhar de tudo aquilo que não é, e volto o meu olhar para aquele que é. O louvor gera uma profunda alegria interior, satisfação espiritual, nos afasta de todo o abatimento,
nos afasta da murmuração, porque nós passamos a apresentar aos nossos problemas o tamanho do nosso Deus. Talvez o seu grupo de oração esteja mais ou menos, talvez porque esteja faltando louvor, reconhecimento de quem Deus é, voltar os olhares para o Senhor como centro da nossa oração. O louvor nos leva, nos ajuda a nos tornarmos adoradores em espírito e verdade. O louvor desarma o inimigo, porque proclama para o mundo espiritual que Jesus Cristo é o Senhor. Imagina todo o povo no grupo de oração, reconhecendo e proclamando para o mundo espiritual quem é o dominador, quem é o Senhor dos senhores, quem tem o globo terrestre na sua mão. Isso faz o inferno tremer e faz o inimigo bater em retirada. Ele é obrigado, porque ele não aguenta um povo que reconhece quem seu Deus é. Quando louvamos, nós nos abrimos à ação poderosa de Deus. Alguns anos atrás, algum tempo, Deus me deu uma visualização. E eu não entendi naquele momento. E depois Ele foi me explicando. Ele me lembrou de uma frasezinha do Veni Creator, em que nós cantamos assim: que o Espírito Santo é poder na mão do Pai. Está se lembrando dessa expressão? Eu não sei se eu já falei isso num Enf, mas se falei, vou repetir, porque me lembrei agora. O Espírito Santo é poder na mão do Pai. E aí um povo começa a louvar, lá no grupo de oração, começa a reconhecer quem Deus é, e aquele louvor sobe como um alarido à presença do Senhor, sobe lá da terra até o céu, e o louvor tem o poder de cutucar a mão do Pai. Preste atenção aqui, olha para mim agora, olha o que o nosso louvor no grupo de oração faz, meu querido. Começa a cutucar a mão do Pai. Mas quem é que está na mão do Pai? O Veni Creator canta? O Espírito Santo. Quando o louvor começa a cutucar a mão do Pai, o que o Pai faz? Vira a mão e o Espírito Santo é derramado em profusão sobre o povo. Essa é a força do louvor num grupo de oração. E aí os milagres acontecem, e aí os prodígios acontecem, porque o povo reconheceu quem Deus é. Então Ele derrama a sua graça em profusão, em abundância sobre o seu povo. Essa é a dinâmica de um grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Olha aqui que Dom Cipriano Chagas fala a respeito do louvor. Parece que escreveu para 2018. O uso excessivo do microfone faz com que a oração do dirigente substitua a oração do povo de Deus. Será que é para nós essa exortação de Dom Cipriano Chagas? O uso excessivo do microfone faz com que a oração do dirigente substitua a oração do povo de Deus. Deve-se levar as pessoas a orar, deve-se levar as pessoas a louvar. Grupo de oração é um lugar de autoridade na oração. Temos participantes passivos, meros espectadores, com o guarda-chuva aberto. Eles precisam aprender a louvar o Senhor. Que exortação atualíssima para nós. Agora, louvor, diz Monsenhor Jonas,
é uma prática que começa em casa. Louvor não dá para fabricar meia hora antes do grupo de oração começar. É um estilo de vida, como diz Bento XVI. Assuma um louvor como um estilo de vida. Não dá para fabricar. Então o primeiro componente essencial ao grupo de oração é o louvor. E rapidinho, vamos ao segundo componente que esses autores todos ressaltam: palavra de Deus. Diz-nos Isaías 55:11 que a palavra de Deus não volta sem produzir o seu efeito. A palavra de Deus transforma o homem. Daí a importância de o grupo de oração voltar à palavra, voltar a rezar com a palavra. O Senhor deu uma palavra de confirmação, confirmando a profecia. Louva naquela palavra, rumine aquela palavra, trabalhe aquela palavra. A palavra de Deus numa pregação ungida, que nos apresente Jesus, que nos leve a assumir a salvação. O Bert Guese fala assim: a palavra de Deus no grupo de oração deve produzir uma evangelização ativa, isso é, uma pregação acompanhada de poder. Evangelização ativa significa, segundo Bert Guese, uma pregação acompanhada de poder. A palavra de Deus dirige os nossos passos. Salmo 118, versículo 105. Vossa palavra é um facho de luz que ilumina os meus passos. A palavra de Deus é alimento para a minha fé. Quanto mais eu mergulho na palavra, mais alicerçada a minha fé vai ficando. A palavra vai se misturando com os meus sentimentos e vai mudando os meus sentimentos e a minha mentalidade. A palavra de Deus é a espada do Espírito que arranca o mal pela raiz na nossa vida. A Beatriz Vargas, nossa coordenadora nacional do Ministério de Pregação, uma vez ela falou uma frase que eu nunca mais esqueci e nem pretendo esquecer. Ela disse assim: a palavra de Deus é matéria espiritual para criar novas realidades. A palavra de Deus é matéria espiritual para criar novas realidades. Quando a palavra é proclamada e é acolhida num coração pequeno, mas aberto, ela cria novas realidades. E ela continuou: a pregação inspirada carrega uma força de vida e de recriação. A pregação inspirada carrega uma força de vida e de recriação. Vem acompanhada de raios de salvação, sinais e prodígios. Essa é a força da palavra que nos recria, que cria novas realidades espirituais em favor do povo de Deus. Podemos ir ao terceiro componente, sim ou não? Fique tranquilo que não são tantos componentes assim, mas vamos lá. Terceiro componente: exercício dos carismas. Seu grupo de oração ainda exercita os carismas? Tem dom de profecia no teu grupo de oração? Tem palavra de ciência e de sabedoria? As pessoas oram em línguas? Exercício dos carismas. Os dons são inseparáveis do doador. Os carismas são o Espírito Santo em ação em favor dos homens. O cardeal Ratzinger, antes de ser Bento XVI, ainda nos idos de 1985, numa entrevista a um jornalista, ele disse assim: o que o Novo Testamento descreve com referência aos carismas, como sinais visíveis da vinda do Espírito, não são coisas antigas ou história passada. Essa história é uma realidade viva queimando em nosso meio hoje.
Olha que coisa linda! A maior referência de teologia católica do século XX, Joseph Ratzinger, vai dizer para nós que carisma não é coisa da igreja primitiva só não. É uma realidade viva, queimando em nosso meio hoje. Diga para quem está do seu lado: seu grupo de oração pode e deve ser carismático. O decreto conciliar Apostolica Tuositatem, número 3, diz assim: a recepção destes carismas, mesmo dos mais simples, confere a cada um dos fiéis o direito e o dever de exercê-los na igreja e no mundo. Olha que profundo que o Concílio Vaticano II está dizendo para nós. A recepção dos carismas concede aos fiéis o direito e o dever de exercê-los para o bem dos homens e edificação da igreja. Maria Eugênia de Góngora, presidente do Conclave hoje, quando ela esteve aqui no nosso primeiro fórum carismático em 2009, em Lusiânia, em Goiás, ela disse assim: se lutamos tanto para que a igreja se carismatizasse, e isso de fato aconteceu, precisamos cuidar agora da nossa casa, porque talvez tenhamos perdido um pouco da nossa identidade carismática. Olha que profundo, que puxão de orelha, que exortação da nossa pastora da América Latina, a Xene, Maria Eugênia de Góngora. Se lutamos tanto para que a igreja se carismatizasse, e isso aconteceu, precisamos agora olhar para a nossa própria casa, porque talvez tenhamos perdido um pouco de nossa identidade. Que teu grupo de oração seja autenticamente carismático. Que teu grupo de oração dê vazão aos carismas do Espírito Santo, porque os dons são inseparáveis do seu doador. Amém? Outro componente essencial: genuíno batismo no Espírito Santo. E aí eu achei interessante o que vem antes da expressão batismo no Espírito Santo. Genuíno batismo no Espírito Santo significa dizer que pode existir um pseudo batismo no Espírito Santo lá no teu grupo de oração. Como assim, Vinícius? As pessoas podem estar vivendo uma experiência meramente emocional, uma experiência que eu costumo chamar de uma experiência meramente de arrepio, e não estarem sendo efetivamente batizadas no Espírito Santo. O documento do ICRIS sobre batismo no Espírito Santo diz que o batismo no Espírito Santo é uma graça que renova toda a vida cristã. É uma experiência transformadora de vida com o amor de Deus derramado no coração da pessoa pelo Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo aprofunda a nossa comunhão com Deus e com os outros cristãos, reaviva o fervor evangelístico e equipa pessoas com carismas. A experiência do batismo no Espírito Santo nos remete ao primeiro Pentecostes. Ele está presente em nossos tempos de uma maneira nova. O amor de Deus que eternamente flui entre o Pai e o Filho na Trindade torna as pessoas no nível mais profundo de seu ser capazes de amar a Deus em resposta. Esse é o genuíno batismo no Espírito Santo. Esse batismo no Espírito Santo que transforma vidas e que gera um coração capaz de amar a Deus em resposta,
é o que tem acontecido no teu grupo de oração, sim ou não? Temos vivido um genuíno batismo no Espírito ou um pseudo batismo no Espírito? Nós tivemos um encontro internacional em Belém, da Judéia, na Terra Santa, em novembro de 2013, em preparação ao jubileu de ouro da RCC no mundo. O nome desse encontro foi Consulta Profética Internacional. E nós achamos que chegando lá, o Senhor ia afagar nossas cabeças, ia falar para nós, pelo menos no primeiro dia: como eu amo vocês, vocês são meus queridos. E naquela noite, o Senhor disse assim: por vezes, vocês têm feito dos vossos grupos de oração um local de entretenimento. Vocês cantam, dançam, pulam, reencontram os irmãos, mas não são impactados pela força do alto, por um genuíno batismo no Espírito Santo. Olha que puxada de orelha do Senhor. Muitas vezes nossos grupos de oração têm sido locais de entretenimento, onde nós cantamos, dançamos, suamos, encontramos amigos, mas não temos sido impactados genuinamente pela força do alto e não temos sido batizados no Espírito Santo verdadeiramente. O batismo no Espírito Santo não é uma experiência automática, requer preparação, requer corações abertos, corações humilhados na presença do Senhor. E como pregou o Padre Antônio José de manhã, requer corações arrependidos, rasgados na presença do Senhor. Aí sim, o terreno está preparado para um genuíno batismo no Espírito Santo. Muitas coisas são boas, irmãos, e até criativas, mas nem tudo tem nos conduzido ao genuíno batismo no Espírito Santo em nossos grupos de oração. Eu vou repetir isso porque é muito importante. Muitas coisas são boas e até criativas, mas nem tudo tem nos conduzido ao genuíno batismo no Espírito Santo. Torna-se, portanto, uma mera experiência de ambiente e não uma experiência de sentido. Irmãos, o meu tempo já deu boom aqui, o Dilon já está apavorado. Mas em 3 minutos, eu vou falar os 2 últimos componentes essenciais que esses autores citam como importantíssimos, fundamentais aos grupos de oração. Quinto e penúltimo componente essencial: vida comunitária. Um acolhimento eficaz que favorece a espontaneidade, cuidado mútuo, pastoreio efetivo, relacionamento fraterno, respeito ao outro. Alguns anos atrás, lá na Arquidiocese de Xangai, na China, para não dizer onde é, não é? Lá na China, havia um servo de núcleo, um baita pregador, casado com 2 filhas, uma família feliz, um homem amantíssimo. E num dia, no ponto de ônibus, ele se abraçou e ficou abraçado quase 10 minutos com uma moça mais nova do que ele. E passaram as pias senhoras do núcleo do grupo de oração por aquela rua, na hora em que ele estava abraçado com aquela moça. Aquelas pias senhoras passaram e imediatamente focaram naquela situação. Olha,
olha só, fica toda quinta-feira pregando maravilhosamente no grupo de oração e está pulando a cerca aqui em plena rua, em pleno ponto de ônibus. Olha onde a mente foi. Rapidamente se reuniram em Sinédrio e disseram assim: temos que levar essa situação para a coordenadora do grupo de oração. Não vamos falar para mais ninguém, apenas para algumas pessoas, para eles intercederem. Levaram imediatamente, convocaram um concílio e imediatamente comunicaram à coordenadora do grupo de oração: menina, você não sabe o que nós vimos. Sabe o fulano de tal, aquele pregador maravilhoso, aquele baita servo de núcleo, estava agarrado com uma menina no ponto de ônibus. A coordenadora do grupo de oração fez como Caifás, rasgou as vestes e deliberaram ali: vamos extingui-lo do núcleo, vamos afastá-lo, ele vai sentar no banquinho, ele não vai servir mais nada, nem um copo d'água no grupo de oração. E assim fizeram, sem sequer conversar com aquele servo. Ele já não pregava mais no grupo de oração. A coordenadora pediu a ele para ficar um tempo sem ir à reunião de núcleo. Ele chegava no grupo de oração e se oferecia para servir, e falavam: não, fique aí, sentadinho no banco. E ele foi ficando machucado com aquilo. E com o tempo ele foi desanimando e se afastou daquele grupo de oração. E vida que seguiu, ele se afastou do grupo. As pias senhoras deram graças a Deus, problema resolvido. E a vida seguiu. Um ano depois, aquelas mesmas 3 senhoras que tinham visto esse servo lá no ponto de ônibus, entraram na igreja, na paróquia, e viram aquele irmão com aquela mesma mulher. Imediatamente elas disseram assim: mas é um sem vergonha, agora traz até para dentro da casa de Deus? Como pode? Não basta lá no ponto de ônibus, na rua, agora traz para dentro da igreja? Temos que comunicar isso ao padre. E aquele servo, cheio de amor no coração, já tinha perdoado aquelas senhoras, aquele núcleo todinho, a vida tinha seguido. Quando ele vê aquelas 3 senhoras vindo pela igreja, ele dá um sorriso para elas e diz assim: irmãs, venham aqui que eu quero compartilhar com vocês uma boa notícia. Eu não tive a oportunidade na época de falar, mas vocês sabem que eu sou lá do Nordeste e vim aqui para o Sudeste há 30 e tantos anos, e eu tinha perdido o contato com essa minha irmã, que também tinha saído do Nordeste, tinha ido para um outro estado, e nunca mais nós tivemos contato um com o outro. E há 1 ano atrás eu encontrei essa minha irmã num ponto de ônibus. Irmãos, imagine o coração daquelas senhoras pias, santíssimas. Por que eu estou falando isso? Isso é algo verídico. Nossos grupos de oração têm sido comunidades de amor, lugar de perdão e de festa. Nossos grupos de oração têm sido lugar onde nós escutamos os irmãos e os acolhemos. Nossos grupos de oração têm sido lugares onde eu acolho as pessoas como elas estão e as respeito. Eu tenho acolhido o diferente no meu grupo de oração, aquele que tem cabelo verde, cabelo marrom, cabelo vermelho, cabelo amarelo. Será que nós temos sido uma comunidade que atrai pelo amor? Ou o nosso núcleo de grupo de oração, por vezes, tem sido, com meus respeitos, um santo sinédrio,
onde nós rasgamos nossas vestes por qualquer coisa, e indignação. Componente essencial, característica essencial de um grupo de oração da RCC, uma comunidade de amor, onde se viva autenticamente vida comunitária. E o último componente, todos os autores falam sobre esse componente, uma liderança com alto nível de comprometimento. Qual é o último componente? Não, mas tem que ser para Aparecida escutar. Qual é o último componente? Uma liderança que tem consciência da responsabilidade que possui de exercer uma liderança sadia em favor do povo de Deus. Uma liderança sensível às necessidades do povo. Uma liderança que leve o povo em direção ao Senhor. Uma liderança que seja feita de garçons, como pregou para nós hoje de manhã o Padre Antônio José. Será que os líderes do grupo de oração têm sido garçons? Será que nós estamos dispostos a sermos pau para toda obra no grupo de oração? Tem que eleger a nova coordenação do grupo de oração. Você já faz uma novena para teu nome não ser nem cogitado. É componente essencial, uma liderança com alto nível de comprometimento. Pau para toda obra no grupo de oração. Havia uma coordenadora de grupo de oração que já estava na coordenação há 25 anos. Só que ela tinha 75 anos de idade já. Ela reuniu o núcleo e disse assim: meus irmãos, eu já tenho 75 anos, já passou da hora de nós fazermos uma eleição, vamos lá? Disseram para ela assim: vai ficando, está dando certo, o time que está ganhando não se mexe. Ela ficou. Aos 80 ela reuniu o núcleo de novo e disse: olha, já estou com 80, temos que fazer uma eleição. Menina, queria ter 80 anos como você, uma vitalidade dessa, vai ficando. Ela fez 85, irmãos. E ela de novo falou: gente, estou vendo o cabo da Boa Esperança. Está na hora de nós fazermos uma eleição aqui, já passou da hora. Menina, vai ficando até quando Deus quiser. Quando chegou os 87, a escatologia resolveu. Ela foi chamada à casa do Pai. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ninguém nunca quis saber de coordenar o grupo de oração, ninguém nunca se interessou por isso. E o grupo de oração fechou, porque não tinha ninguém para assumir o grupo de oração. Que isso não aconteça conosco, que nós sejamos servos, pau para toda obra, uma liderança com alto nível de comprometimento para nossos grupos de oração, para nossas dioceses, para nossos estados, para o nosso Brasil. Porque o Senhor, que não precisa de nós, quis precisar. Amém? Quando você escuta sobre o Conselho Nacional, instintivamente você pensa como uma instância lá no alto. Sim ou não? A gente até costuma dizer assim: lá no Nacional. Já ouviu essa expressão? Lá no Nacional. Como se o Nacional fosse um grupo de ETs, pessoas muito distantes da nossa realidade, muito longe. Outro dia eu estava dizendo na reunião do conselho, tem gente até que acha que a gente mora numa grande casa em Brasília e ninguém trabalha. Eu já ouvi isso, Beatriz. Vocês trabalham fora? Como assim? Pensei que vocês vivessem da missão. Vocês não moram na mesma casa? Eu ia em alguns lugares e falavam assim: dá um abraço na Beatriz. Eu falei: vou dar sim, mas eu só vou encontrar a Beatriz em setembro.
Aí diziam assim: mas como? Você não vai voltar para casa? Vou. Mas vocês não moram na mesma casa? Não. As pessoas veem o nacional lá em cima, mas talvez esteja na hora de nós mudarmos de visão. Eu queria pedir ao Ministério de Comunicação que colocasse no telão a pirâmide que a gente pediu para preparar. Olha que mudança de mentalidade. Você via o Conselho Nacional lá no topo, naquela parte vermelhinha lá, sim ou não? Só que lá no topo quem está? O grupo de oração é o topo da pirâmide, é a menina dos olhos de Deus. O grupo de oração é a célula fundamental da renovação carismática. E aí, como meio da pirâmide, fazendo articulação, fazendo comunhão, como instâncias de comunhão, estão os conselhos diocesanos e os conselhos estaduais. E aqui está a verdadeira função do Conselho Nacional. É a base. Ele é que aprofunda as raízes e vai até o lençol freático, como o álamo, para beber da fonte de água viva e alimentar de seiva toda a árvore. Essa é a função do Conselho Nacional, uma instância de serviço e discernimento, pertinho de Deus, para lá no lençol freático beber da fonte e alimentar toda a árvore. Que meu e teu grupo de oração voltem a viver de louvor, que meu e teu grupo de oração volte a valorizar a palavra de Deus, a prática dos carismas, que nos nossos grupos de oração haja um genuíno batismo no Espírito Santo, que ele seja uma comunidade de amor e que ele possua uma liderança altamente comprometida. Amém?